Oportunidade, meu filho, estou te dando mais uma oportunidade para a comunhão. Deus é sempre maravilhoso. Nós hoje estamos na dispensação da graça. Quando eu era jovem, eu vi a história de um homem, e eu decorei aquela história. E esse homem, ele fora criado na igreja, um jovem na igreja. Serviu ao Senhor a sua infância, adolescência. Quando chegou na juventude, ele foi servir ao exército. E lá no exército ele se desviou dos caminhos do Senhor. E quando ele voltou, ele começou a trabalhar. Ele deu baixa no serviço militar, começou a trabalhar, prosperou, comprou um caminhão. E nesse caminhão, ele viu que a cidade dele não tinha trigo. As pessoas, as padarias tinham muita dificuldade para conseguir trigo. Aí ele começou, comprava trigo na cidade de Belo Horizonte e levava para a sua cidade. Se desviou, esqueceu de Jesus, esqueceu do Senhor. E começou com os seus amigos, nas suas baladas, nas suas bebedeiras. E quando foi um certo dia, ele estava viajando à noite da sua cidade para a cidade de Belo Horizonte para ir buscar mais uma carrada de trigo. E ele vai aqui dirigindo o caminhão, de repente ele vê um portão no meio da estrada. E ele era acostumado a passar todos os dias ali e não existia um portão. Uma rodovia federal com um portão. E ele parou o seu carro, abriu o portão e começou a entrar. Aleluia. Quando ele começa a entrar, ele começou a ver pessoas em estado de sofrimento, pessoas que ele conhecia, pessoas que já haviam morrido, e aquelas pessoas sofrendo muito, agonizando, e em meio àqueles gemidos de desespero, ele ouvia alguém dizendo para ele: José, o que tu estás fazendo aqui, José? Aqui não é o teu lugar, volta! E ele continuava entrando, continuava. E no meio de tanto gemido, ele ouvia outra pessoa dizendo: José, aqui não é teu lugar, volta, volta enquanto é tempo. E ele continuou entrando e ouvindo aquelas vozes. Daqui a pouco ele percebe que ele continua em seu caminhão, dirigindo o seu caminhão. E aquilo mexeu muito com ele, mexeu muito com aquele homem. Aleluia. E quando ele chegou na sua cidade, ele procurou o seu antigo pastor. Ele disse: pastor, eu ia dirigindo o meu caminhão, eu sonhei assim, eu tive uma visão. E o pastor disse para ele: olha, meu filho, é Deus te dando uma oportunidade, é Deus te chamando, volta, volta enquanto é dia. E ele disse: pastor, eu vou voltar, ainda no final de semana eu venho para a igreja. E ele saiu dali, e ele começou a conversar com os colegas disseram: passei aqui para nós ir tomar mais um ali no bar. Aí disse: não, rapaz, eu não vou, porque eu tive um sonho assim, eu estava dirigindo. E o colega disse: não, rapaz, isso é besteira, José. Tu dormiu, tu cochilou, isso foi um sonho, rapaz. Deixa de ser besta, tu ainda é jovem, tu tem dinheiro, bora curtir a vida. Aí chegava outro e outro, e aí ele não deu ouvido. E ele voltou para aquele seu mundo, como se nunca tivesse conhecido ao Senhor. E quando foi um dia, ele indo novamente fazer compras na cidade de Belo Horizonte, havia uma pedra, e o pneu do caminhão bateu na pedra, a porta do caminhão abriu, ele caiu, e o pneu traseiro do caminhão passou por cima dele. Ele teve a sua oportunidade. Ele foi convidado a ter comunhão com Deus. O próprio Deus dá uma revelação para ele, mostrando para ele para onde ele iria se ele não voltasse para Deus. Aleluia. A sua oportunidade passou e aquele homem partiu para a eternidade sem ter feito um renovo com Deus, sem ter feito um pacto com Deus. Aleluia. Deus te dá a oportunidade, meu irmão.
mas ela passa. O último versículo que nós lemos, que é o 24, olha o que o Senhor disse: eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Então hoje é o seu momento. Quem sabe você está afastado de Jesus, afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você é aquela pessoa que diz: eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, não mudo. Você precisa de transformação. Aleluia. O homem precisa arrepender-se de seus pecados. Hoje nós trazemos tantas mensagens até positivas, em que massageia o ego das pessoas, mas não era a mensagem de Jesus e nem a mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista era: raça de víboras, quem vos predestinou fugir da ira futura? Era essa a mensagem dele. E quando Jesus começa a pregar, a primeira palavra da pregação de Jesus era: arrependam-se de seus pecados e Deus perdoará vocês. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E essa é a mensagem que continua hoje. É a mensagem que nós temos que sair pelas ruas e trazer para a casa do Senhor, para que a casa do Senhor, nesse contexto de casa que estamos falando aqui, de comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, Deus quer ter comunhão contigo. Muitas pessoas estão lá fora com a sua vida torta, longe de Jesus, já estão cansadas do pecado, já se entortaram por causa do pecado, mas o Senhor diz: traz para a minha casa, para que a minha casa se encha. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: Deus quer ter comunhão. Deus quer ter comunhão com você. Não importa quem você seja, Deus quer ter comunhão contigo. Deus quer que tua alma seja liberta do pecado, porque um dia você deixará esse corpo. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que o homem, ele vai à sua eterna morada. O homem um dia deixará esse corpo. Hoje a nossa alma ainda está presa neste corpo, mas vai chegar um dia que nós deixaremos esse corpo, aleluia, ou através da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor, ou o Senhor nos chamar, né? Tem aí uma senhazinha que uma hora chega a nós, e quando ela chegar, temos que ter comunhão com o Pai. Amém? Vamos ficar de pé.